7135055000. O nosso zap é o 71981553258. A gente tá sem zap, Dan, hoje? Gente, acabei de saber que a gente tá com defeito aqui no zap. O telefone tá funcionando, Zé? Telefone tá. O Facebook, Cabeça de Homem 1. O metro1.com.br. Então, o que não falta é canal de comunicação. Desculpa, não tem. A gente só não tá com zap, tá certo? Bom, eu acho importante a gente começar fazendo uma breve distinção entre espiritualidade e religião. Porque muita gente confunde esses dois conceitos, tá? A espiritualidade, ela é uma qualidade daquilo. Eu fui procurar, sempre eu gosto de pegar os sinônimos do dicionário, tá? Os conceitos lá, para depois a gente discutir na prática, no dia a dia, como é que a gente traz isso para nossa vida, que nem sempre é o mesmo significado do que está lá escrito no nosso pai dos burros, como chama, né? Espiritualidade é a qualidade do que é espiritual, que tem ou revela intensa atividade religiosa ou mística. Olha a confusão já no dicionário. Religiosidade, misticismo. É aquilo que está além das fronteiras da matéria, que só é sentido, percebido, compreendido por sentidos mais aguçados, como a força do pensamento, o sentimento. Pois é, detalhe. Ao meu ver, uma coisa é religião e outra coisa é espiritualidade, tá? Espiritualidade, tudo bem, a qualidade do que é espiritual. E espiritual, para mim, é uma dimensão do nosso ser, do nosso eu. Enquanto a religião, ela está a serviço da espiritualidade, a serviço do nosso desenvolvimento espiritual. Pelo menos para mim é assim que deveria ser, tá? Embora eu acho que hoje algumas religiões, elas terminam confundindo um pouco seus papéis, ou eu acho que ampliando um pouco o papel, entrando um pouco na questão do controle da vida do indivíduo, e eu acho que isso termina, por um lado, não nos ajudando no desenvolvimento de um ser mais maduro e mais responsável, tá certo? Ensinaram também uma outra coisa. Eu ouço muita gente dizer assim, essa coisa de espiritualidade é besteira. Que nada, isso não existe, a gente não é espírito, não é nada. Se a gente for falar de um pouco, entrando nessa questão entre o que é religioso, o que é científico, etc., eu quero trazer para vocês, gente, um pouquinho de história, tá certo? Lá na Idade Média, em pleno século XVII, na época conhecida como Idade Moderna, no início lá do Iluminismo, quando o desenvolvimento intelectual, novos pensamentos, novas ideias estavam surgindo, tá? Naquela época, toda a nossa vida, ela era controlada pela igreja, era o catolicismo, que aqui, pelo menos no Ocidente, dominava todas as nossas dimensões da vida, tanto a vida pública quanto a vida privada, e que cuidava também tanto dos nossos saberes, tá? Do que era permitido, do que não era permitido, da questão escolar, da questão educacional, da questão do casamento, de reger a vida da gente. Então, com esse novo... Então, a igreja tomava conta de tudo. Só que começaram a surgir o quê? Os intelectuais, o desenvolvimento, novas ideias estavam surgindo com vários autores. E aí começou a haver o quê? Uma briga, uma disputa, tá, de poder, porque nada impede o progresso, a verdade é essa. E as ideias científicas, o desenvolvimento científico e tecnológico estava ganhando gás, estava ganhando espaço. E teve que haver uma negociação entre Estado e Igreja. E nesse momento, se houve uma negociação de a dimensão intelectual do ser humano, tudo que for provado na vida prática, que puder ser medido, que puder ser quantificado, vai caber ao Estado tomar conta. Já a Igreja vai caber tomar conta de tudo que é religioso, do lado espiritual do indivíduo, dessa questão que a gente fé, que é crença, que não tem nada a ver com religião, mas que hoje está associado. Eu creio que eu consigo alguma coisa, eu tenho muita fé nisso, eu tenho fé na minha crença, eu tenho fé no meu poder de realizar. Então a fé hoje foi reduzida a uma coisa religiosa e não o poder de crer em. Houve, nesse momento, essa cisão do indivíduo, como se fosse possível. E de lá para cá, isso foi ganhando corpo de que tudo aquilo que é passível de toque, de ver, de pegar, é científico, existe. E tudo aquilo que não é passível de ver, que é percebido, que é sutil, que é espiritual, é algo religioso que não se prova. Só que aí eu pergunto para vocês, os sentimentos existem? Quero saber, os pensamentos existem? Porque assim, eu não pego, eu não vejo.
Eu olho aqui, eu tô aqui com o Matheus, que trabalha comigo aqui na minha frente, filmando a gente, fazendo aqui a transmissão. Eu tô olhando para Matheus, eu não consigo ver os sentimentos dele, nem os pensamentos dele. Será que isso existe, gente? Então, eu acho que a gente tem que usar muito o nosso poder de raciocínio, tá? Pra gente começar a se questionar determinadas coisas que dizem pra gente que a gente toma como crenças e como realidade. Então, quero saber de vocês. Pra vocês, qual é a diferença entre fé e religião? Vocês veem diferença? Liguem pra gente, 3505-5000, 3505-5000. Ou então mandem uma mensagem pra gente pelo metro1.com.br ou pelo Cabeça de Homem 1 no Facebook. Porque, gente, eu preciso ouvir o que vocês acham sobre esse tema. Porque é um tema que ele é tão presente na vida do dia a dia. O povo brasileiro é um povo tão religioso. A gente tem tantas religiões e tem tantas variedades também as pessoas são tão diferentes e por isso a gente precisa de um número grande de religiões para dar conta dessas nossas necessidades, dessas nossas diferenças, que eu quero saber e ouvir vocês, tá certo? Então é importante que a gente saiba que nessa época do século XVII, esse acordo, esse pacto que foi fechado entre Estado e religião provocou uma cisão no ser humano, tá? Como se fosse possível dividir. Eu acho que de lá para cá a gente vive um eterno conflito entre o que é físico e o que é espiritual, como se essas duas dimensões não fizessem parte da gente e como se isso pudesse ser separado. Então tá vindo aqui uma pergunta de um ouvinte anônimo entre qual é a diferença entre fé e religião, tá? Religião vem da palavra religare, religar, restabelecer a conexão. Tem pessoas que falam que é restabelecer a conexão com o divino, tá? Mas assim, tem igrejas que não tem Deus como a sua figura principal, tem outras denominações, tem uma força maior. Eu acho que religar é a gente restabelecer a conexão com o nosso eu essência, tá? Existe uma dimensão do nosso ser, gente, que não dá para ser simplesmente acessível de qualquer sorte. A gente tem uma dificuldade imensa de controlar o quê? A velocidade dos pensamentos. E tem uma dimensão nossa que é a dimensão da calma, que ela só pode ser acessada através do silêncio. Pois é, fiz esse silenciozinho aqui, 2, 3 segundos agora, proposital, porque a gente está tão acostumado e a gente é tão incentivado a ficar o tempo todo em movimento, a falar, a interagir, a olhar alguma coisa, a ouvir alguma coisa, que a gente não para ficar em silêncio. A gente não para exercitar a quietude, a gente não para exercitar a calma e a gente não para se ouvir. A gente fica o tempo todo ouvindo o outro e procurando estímulos externos. Quando tem determinadas coisas que a gente só vai acessar quando a gente aprender a parar. Quando a gente aprender a aquietar. Não só o corpo, mas a mente. Controlar a respiração, procurar uma posição tranquila, confortável e tentar entrar em estado meditativo. Muita gente acha que a meditação é uma besteira, né, para a vida. Mas já foi comprovado, já tem vários estudos que comprovam cientificamente os benefícios da meditação. Muita gente descarta e muita gente pratica. Não é fácil. O que eu digo não existe mágica, existe trabalho. Eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência de começar a meditar um tempão atrás, viu? Em 2005, eu fui numa livraria que eu gosto muito, que é uma livraria esotérica, que é ali na região do Taigara. E eu queria aprender a meditar. E eu falei, gente, eu vou começar por onde? Falei, já sei, vou procurar um livro que ensine o que é meditação. E que tava lançando um livro que é meditação, de uma autora, Sandra alguma coisa, que eu não me lembro, não tô com ele aqui agora, mas eu trouxe outros para indicar para vocês. E aí lá, ela simplificava bastante, que era um livro para iniciantes, no meu caso, mas ela dizia que a gente deveria procurar uma posição confortável. E eu falei assim, bom, eu não consigo meditar deitada, eu não consigo meditar andando, eu sou muito agoniada, então eu preciso parar. E aí eu decidi que eu ia meditar sentada. Só que, gente, detalhe. Eu demorei 45 dias, todos os dias eu tentando um pouquinho, para eu conseguir ficar sentada, parecendo na posição de lótus, como fala, né, com as perninhas dobradas, coluna ereta. 45 dias para conseguir sentar nessa posição sem doer. Então, até aí, eu não conseguia parar de pensar em nada, porque eu só sentia dor e agonia. Então, como é que eu vou conseguir parar a mente, ter calma, ter tranquilidade para meditar, para entrar em silêncio, para entrar em sintonia com o meu eu e conectar o meu lado espiritual, conectar a minha essência espiritual, tá? Se eu não consigo ficar sem dor, se eu não consigo ficar confortável. Então, foi difícil.
Então, assim, eu indico para todo mundo, os benefícios da meditação são maravilhosos. A gente demora até conseguir, porque não é fácil. Dizem que a gente tem que parar de pensar. Não adianta a gente lutar contra os nossos pensamentos, porque parar de pensar é uma coisa difícil, até porque ninguém ensina a gente a educar a nossa mente. Eu tô aqui conversando com vocês, só que vocês estão me ouvindo e a mente de vocês continua funcionando, pensando em outras coisas, lembrando de outras coisas. Então, a primeira vida, antes de tudo, a vida mental. Mas eu queria chamar a atenção para vocês dessa questão do religare, do se religar com o nosso eu essência, nesse outro nosso lado, que é essa dimensão espiritual para a qual a gente não é preparado. Porque até hoje, tudo que preparam a gente, como eu disse há pouco tempo, só existe aquilo que eu vejo, aquilo que eu consigo tocar, aquilo que é material. Só que existem vários tipos de matéria. E as matérias menos densas. E as matérias fluidas. E o som que existe se propaga no ar. O rádio só serve para poder transmitir o som. Mas o som não está dentro da rádio. O som são ondas. Então a energia existe. E tanta energia existe que eu vou trazer uma coisa prática para vocês. De que... às vezes a gente fala assim, será que a energia existe? Então assim, tem gente que quando chega no ambiente, você fala assim, nossa... Essa pessoa veio com energia pesada, o ambiente todo baixou, parece que entrou com peso aqui. Então a energia existe ou não existe? Como tem pessoas também que entram no ambiente e parece que trazem leveza, que trazem alegria, que trazem luz, que trazem vivacidade. Então é a energia de cada um que emana para além do corpo, tá? Quando a gente vai falar um pouco sobre a questão de alma, que a gente vai pegar um pouco as... definições da psicologia ou da religião lá atrás, que você vai no evangelho, que se você vai na Bíblia, a alma é aquilo que tem vida. Porque quando você leva para a questão das religiões mais espiritualistas, para o espiritismo, para as religiões orientais ou esotéricas, se existe uma diferença que fala, espírito é a nossa essência, é o nosso verdadeiro eu e que não está encarnado. E quando o espírito está encarnado, está na carne, se chama alma, esse período. Só que quando a gente vai ver lá atrás... A própria Bíblia e outros livros, na linguagem que ela foi escrita, tá? E não nas traduções que a gente tem hoje. Alma significa princípio vital, significa vida, significa um animal, um corpo, qualquer que seja ele, de um animal irracional ou do homem, quando ele está vivo. Então, a alma é princípio vital, o que dá a vida. Então, existe, nós somos uma alma, porque nós estamos vivos, nosso corpo está vivo e precisa de alguma coisa que anime o corpo. Então... eu quero trazer, assim, quero discutir um pouco mais essas questões. Quero saber se vocês costumam pensar nisso no dia a dia. Meninos, liguem pra gente. Quero ver. Homem que é homem, conversa de tudo. Não tem essas besteiras não, viu? De preconceito, que eu não falo disso, que eu não falo daquilo. Que se eu falar alguma coisa, meus amigos vão ficar me abusando. Enfim, o que eu ouço de vocês, fora daqui do rádio, não está no gibi. Vocês desembucham, falam a coisa. Dizem que o homem não fala, é que o homem não tem o que falar, fala. Os meninos falam demais. Quero saber de vocês, aí vou fazer uma pergunta. Quem vocês acham que é mais religioso? O homem ou a mulher? Vou dar de novo nossos telefones. 71-3505-5000. 71-3505-5000. A gente tem alguém na linha? Zé? Escreva aí. Zé! Boa tarde, meu amigo. Tudo jóia? Tudo jóia, Maiara. Uau, gostei. Chegou chegando, cheio de energia boa. Com força positiva, né? E aí, meu amigo, me diga, você é um rapaz espiritualizado? Você dá importância para essa dimensão na sua vida? Olha, meu irmão, eu procuro ser espiritualizado, porque é fundamental na vida de todos. A gente tem que transmitir ao próximo pensamentos positivos, né? Procurar praticar as boas ações, entendeu? Aí eu me conduzo. Agora, como você citou a igreja sempre está unido com a espiritualidade, né? Agora, eu me considero um católico espírita, entendeu, Maiara? As pessoas dizem... Traduza isso. Eles dizem assim, você tem que se identificar, ou é católico ou é espírita. Mas o espírito não é uma religião, é uma ciência. Exatamente. Né? Agora, a vida material também, Maiara, é importante, porque tudo que nós fazemos, ou passamos a fazer, tem que ser feito com honestidade, porque tudo feito com honestidade, com sacrifício, produz, né? Tudo que é feito com honestidade é bom, porque é feito com sacrifícios, não é verdade? Sim, sim. Então, eu cito um exemplo aí, há poucos dias morreu um grande católico, né? Uma pessoa que dedicou a vida toda à Igreja Católica, foi o Monsenhor Sadoc, né? Foi uma pessoa que foi espiritualista,
e um católico espiritualista. E temos outros exemplos também, né? O próprio Chico Xavier, que é o maior espírita do Brasil, que ele é um espiritualista. E devemos seguir esse exemplo, entendeu, irmão? Entendi. Pois é, muito obrigada. Você trouxe dois homens que são expoentes na sua área. E uma coisa de Chico Xavier, que eu li uma vez e que me impressionou positivamente, ele disse assim: o Espiritismo falou uma frase: fora da caridade não há salvação. Se eu tivesse lido fora do Espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. A gente tem um grande problema na nossa, sociedade, que as pessoas acham que as coisas devem ser excludentes. Se você, como você trouxe, se você for católico, você não pode ser espírita. Zé, sinceramente, eu não acredito em nada disso. Eu acho que a religião deve estar a serviço do nosso desenvolvimento espiritual, tá? E que se a religião, ela costuma interferir ou limitar que a gente só tem salvação, ou que a gente só vai conseguir progredir se a gente seguir os preceitos daquela religião, se limitando a isso e que as outras não servem, eu realmente não acredito. Ania, aqui, ouvinte, está pedindo para a gente indicar um livro sobre meditação. Vou te indicar alguns. Tem um livro, O que é Meditação, que é de Sandra, eu não me lembro o sobrenome dela. Tem um outro livro, eu vou aproveitar e mostrar aqui para vocês, até no Facebook, para quem está ouvindo, que é o livro O Poder do Silêncio. Esse é um livro que ele é feito de partes. É um livro para ser degustado, gente, não é para ser lido de vez. O autor dele é um alemão chamado Eckhart Tolle, tá? O nome é alemão, fala assim mesmo, não é inglês. O Poder do Silêncio. Esse livro é fantástico. Ele traz, na verdade, várias frasezinhas e vários pensamentos para a gente poder refletir e meditar sobre eles. Tem um outro livro que aqui tem uma meditação dirigida que eu adoro, que é o Livro da Abundância, de John Randolph Price. Cada um de nós tem um caminho, cada um tem uma escolha. O que serviu para um não vai servir para outro. Tipo assim, ou não vai servir da mesma forma. Esse livro aqui, o Livro da Abundância, foi um livro que para mim foi maravilhoso. Ele abriu muitos ensinamentos, muitas coisas para minha vida. E ele tem uma meditação aqui dirigida, tá? Que ele propõe uma meditação de 40 dias. Mas que ele fala 1 minuto, ou 2 minutos, ou 3 minutos por dia. E me ajudou muito. Para mim, esse livro foi eu rompi padrões com ele. Eu fui uma antes do livro e uma depois do livro no quesito meditação. Foi muito, muito bom. Então vão esses dois. Mas assim, olha o terceiro livro que eu trouxe. A Arte da Felicidade, do Dalai Lama, em parceria com um psiquiatra americano, que é o Howard Cutler, tá? Que é fantástico, imagine. Um psiquiatra que estuda ali a mente humana, que fala que dentro da faculdade não se falou nunca sobre saúde, só se falava sobre doença, que não ligava para essa questão de desenvolvimento de alma, só para a questão do corpo mesmo, das doenças do corpo. E um dos expoentes, o grande chefe da religião tibetana, que é o Dalai Lama. Então o livro é um livro bem interessante, mas o Dalai traz uma questão que me fez refletir muito, que às vezes é essa briga entre as religiões do que é certo, do que é errado, de que eu sou melhor, do que eu sou pior. Ele falou assim: gente, somos tão diferentes, não existem dois indivíduos iguais na face da Terra. Cada um de nós tem demandas completamente diferentes. Como é que eu vou ter apenas uma religião para dar conta de tantas diferenças? Não dá. É a mesma coisa. Ele falou assim, ele usou um exemplo prático e besta. Já pensou se só existisse um tipo de comida e a gente comesse essa comida todo dia? A gente ia enjoar. Daqui a pouco a gente ia querer outra coisa. Da mesma forma, pegando ainda o gancho do que eu estava falando que Zé colocou, Zé, eu sinceramente não acredito nessa questão de que a gente tem que se prender a uma coisa. Eu acho que a gente tem que ir para aquilo que nos identifica, para aquilo que fala mais para o nosso eu, tá? Eu mesmo tenho uma formação espírita, só que já frequentei a igreja católica, já assisti missa, me encanta muito as religiões orientais, tá? Os princípios orientais, porque eles levam pra gente para um outro conhecimento, enquanto a parte ocidental foca muito no que não pode e no que a gente deve fazer, não ensina o como fazer, não dá exemplos práticos, diga faça isso ou faça aquilo, seja assim. Eu gosto na religião oriental, ela traz exemplos práticos. Quando alguém te falar assim, você pode ir algumas dicas. Quando alguém te fizer isso, faça dessa forma. Mas, sobretudo, para mim, o maior aprendizado de todos é através da meditação. Porque a meditação convida a gente a silenciar a mente, convida a gente buscar a nossa calma interior, que é uma dimensão muito importante do nosso eu e pouco acessada. E é justamente nessa zona de calma, sabe, gente, que a gente vai encontrar o que se fala que é a sabedoria universal.
Quando eu era mais jovem, eu ficava lendo muitas coisas que os gurus falavam. E eu dizia assim, que eles mandavam a gente repetir, faça isso que vai dar certo. E eu li aquilo, e aquilo para mim pareciam palavras vazias. Eu pensava, bom, para eles pode ter algum significado, só que para mim não tem, porque isso ainda não é verdade. Eu repito isso, só que eu não sinto isso. Eu não consigo sentir que eu já consiga colocar isso em prática. Só que a jornada e o caminhar de cada um é um campo individual, é você com você. E hoje, eu digo, eu estou digamos assim, num grau de entendimento, num nível de compreensão maior do que o que eu tinha, justamente porque, com conhecimento intelectual adquirido, estudando sobre o espiritismo, com o que a gente aprende de religião na escola, que antigamente o que a gente aprendia era religião católica, e com o que eu li de outros princípios acerca do budismo, de coisas e de religiões esotéricas ou orientais, a Brahma Kumaris mesmo, que eu gosto, que eles têm várias meditações, já fiz curso lá, e que é para mim um espaço de super calma, de tranquilidade. Então eu acho que os caminhos são vários, mas que todos eles chegam no mesmo lugar, ou deveriam chegar, que é a gente se conectar com o nosso eu. E quando a gente sintoniza, é como se uma janela de entendimento e de compreensão se abrisse pra gente. A gente começa a ver as coisas de uma forma diferente. Porque no silêncio, hoje eu sei que é justamente onde está essa sabedoria, que é a sabedoria universal que nós podemos acessar. Que é a sabedoria que está dentro da gente, que é o nosso eu maior, que seria, não sei se é a nossa inteligência primitiva ou primeira. Tem coisas que não dá para explicar, que a gente tem que vivenciar. Mas eu digo a você que eu já acessei coisas tão legais e tão maravilhosas, que eu desejo que vocês acessem o mesmo e digo, podemos. Esse livro mesmo, O Poder do Silêncio, olha que cara maravilhoso, esse Eckhart Tolle, ele fala, e eu acredito muito bem nisso, ele diz, um verdadeiro mestre espiritual não tem nada a nos ensinar no sentido convencional da palavra. A única função desse mestre, e que eu penso também que é a função da religião, é nos ajudar a eliminar aquilo que nos separa da verdade do que somos. Ou seja, a religião, na nossa essência, estão todas as respostas dentro da gente. A religião, e ela tem um papel importante e fundamental, que é ajudar os indivíduos a desenvolver e a cultivar cada vez mais o seu lado moral, cultivar as virtudes, a gente tentar combater as negatividades que a gente ainda traz, que todos nós trazemos, as suscetibilidades, os excessos que nos prejudicam e que prejudicam a tantos, o orgulho, a vaidade. Então eu acho que ela está a serviço de a gente melhorar o nosso eu essência, e que é justamente a nossa real dimensão. Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa inteligência universal é o nosso eu, e isso não se situa dentro do corpo. É o que eu falei, a gente tem o cérebro e tem a mente. Na mente está o nosso conhecimento. A mente é o que anima o corpo. Ela continua existindo mesmo depois da morte. Eu voltei. Zé, tá na hora do intervalo, é? Oh, gente, o tempo passa tão rápido, mal deu pra falar. 12h30, fiquem com a gente, volto em 2 minutinhos. Olá, meu povo, boa tarde. Estamos de volta com Cabeça de Homem, Além do Óbvio, e o nosso tema de hoje é espiritualidade. Eu já vou começar o programa com um ouvinte meu que me acompanha, que a gente sempre interage. Ricardo Porto. Olá, Ricardo. Liga pra gente de novo, que a gente tá aqui te esperando. Colocaram aqui pra gente algumas questões, tá? A diferença entre fé e religião, que eu já falei pra vocês. A religião, enfim, são geralmente constituídas por instituições que estão a serviço do desenvolvimento da nossa espiritualidade, só que tem algumas religiões que terminam extrapolando um pouco aquilo que eu acredito que seja o seu papel. A fé é o poder de crer, gente. Crença no que for. Se associou, muito se atrelou fé à religião, mas a gente não pode reduzir fé à religião. A gente pode ter a crença em algo maior, que é um tipo de fé, mas a gente pode ter fé na gente. Fé de que eu vou conseguir realizar isso, tá? Quero saber de vocês, quem vocês acham que é mais religioso, o homem ou a mulher? E olha uma outra questão que veio aqui, que os homens costumam seguir... Será que os homens costumam seguir a religião da mãe? Vou fazer uma enquete aqui dentro do programa. Matheus, você seguiu a religião da sua mãe? Dante, você seguiu a religião da sua mãe? Também não. Zé, você seguiu a religião da sua mãe? Zé, sim. Tá aí. Uma outra coisa que me foi perguntado aqui é se a religião
do domínio, é quem domina a fé. Não, tem pessoas que podem não ser religiosas e podem ser pessoas que têm muito mais fé e que às vezes são pessoas também que são, digamos assim, muito mais empenhadas na transformação pessoal, na transformação moral, no seu aperfeiçoamento do que aqueles que seguem a religião. A religião, ela é muito importante, ela tem um papel fundamental nessa questão, porque como a gente tem vários perfis de pessoas, como eu falei mais cedo, então tem gente que realmente não sabe se gerir, que não sabe para onde ir, que não tem esse poder de eu vou fazer assim, assim, assado, que precisa realmente ser conduzido, que precisa de uma orientação, ou que precisa às vezes de um norte. Mas muitas vezes eu vejo pessoas que se dizem religiosas e que na prática, no dia a dia, não pratica os preceitos e os dogmas daquela religião. Então não adianta às vezes eu frequentar um culto se no dia a dia eu não coloco em prática ou não melhoro a minha reforma moral. Não adianta eu dizer que eu tenho tal religião ou que eu sou isso ou aquilo, se realmente eu não sei nem o que diz os dogmas da religião, tá? Mas o que eu acho que é mais importante pra gente é realmente essa transformação moral. Eu quero falar sobre um outro assunto. Ricardo, liga pra gente de novo, tô te esperando. Eu quero falar sobre um outro assunto que... Ai, me fugiu, gente, deu branco. Lembrei, que é a questão da importância e de como meditar, tá? Eu vou dar só algumas dicas básicas para vocês. Se puderem, reservem diariamente um momento do dia de vocês. Não precisa estipular tempo, você pode começar com 1 minuto, tá? Ou 2 minutos. Procure um lugar na casa e naquele horário, diga, esse tempo é meu. Se você tiver filho, se tiver marido ou o quê, você fala assim, não, me dê um tempo, esse tempo é meu. Agora eu vou ficar aqui, nem que seja por 1 minuto. 1 minuto é fácil, todo mundo pode fazer. Mas naquele 1 minuto você vai parar e vai tentar ficar em silêncio. E continue fazendo isso no dia a dia. E vá relaxando, vá respirando, tente se concentrar na respiração. Outra coisa, eu não sabia um tempo atrás que eu fui saber que algumas religiões orientais, elas propõem que você siga um mantra, tipo É que na verdade nossa mente pensa tanta coisa que quando a gente está falando algo e se concentrando naquilo, a gente deixa de pensar em todo o resto. Então você direciona seu pensamento para uma única ação, para uma única coisa, e fica mais fácil você se desligar do resto e depois conectar para poder ficar em silêncio e conseguir o quê? Esse estado de calma, esse estado de nada, em que tantas verdades se revelam. Tantas coisas, na verdade, se revelam. Tá certo? Dante... Peraí. Gente, peraí que tem mensagem aqui pra eu ler pra vocês. Tchan, 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 tchan. Então aqui, mas a religião é o domínio da fé no sentido do que ela se apropria da fé. Na verdade, a religião, ela pode se apropriar da fé. Mas a fé não está reduzida, tá? E nem limitada a questão religiosa. E eu quero trazer algumas coisas aqui para vocês, que foram alguns trechos dos livros que eu trouxe, que eu achei tão maravilhoso. É a questão da força do pensamento da gente, tá? Às vezes, tanto nas religiões quanto na psicologia, se fala muito do poder do pensamento. Então, o que é que acontece? Tudo começa com o pensamento. Cada pensamento que a gente tem, seja ele oriundo de algo que realmente aconteceu, ou apenas que a gente está pensando, pô, se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro, tudo que a gente pensa gera um sentimento, tá? Então, assim, se a gente tem pensamentos negativos, esses pensamentos negativos geram na gente um sentimento negativo. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que se atentar para o que a gente pensa. Comece a fazer um exercício de, sei lá, durante 2 horas do dia, 1 hora do dia, começar a ficar atento simplesmente ao que você pensa. Fala assim, eu vou anotar o que eu penso. Se eu penso sobre coisas práticas, se eu penso sobre coisas que poderiam acontecer, mas que não aconteceram, se eu fico remoendo algo que alguém me fez, se eu fico preocupada com as tarefas de trabalho, se eu fico preocupada com as dívidas, ou o que é que eu fico preocupada, ou com as formas que eu vou ganhar dinheiro. Tá? Existe uma pesquisa aqui que entre os americanos cristãos, 83,4% são mulheres. Espera aí, não. Ai, gente, das mulheres disseram, não, 83,4% das mulheres disseram praticar religião contra 79,9% dos homens. Ou seja, as mulheres colocam mais em prática os dogmas da religião do que os homens lá numa pesquisa americana.
A mesma pesquisa identificou que somente no islamismo e no judaísmo o homem tende a ser mais religioso do que a mulher, que são religiões que realmente hoje em dia pregam mais ainda a dominação do masculino sobre o feminino. A mulher ela é muito submissa ao homem. Isso acontecia antigamente na Igreja Católica, só que hoje já não acontece mais. Então eu acredito que essas religiões elas tenham mais esse como é que eu vou dizer? Sejam mais seguidas pelos homens, justamente porque também é um instrumento de dominação do feminino, tá certo? Então, o que é que eu acho que é importante? A gente tem outras questões que falam aqui, ó. Em 380, o imperador bizantino Teodósio I tornou o cristianismo a religião oficial. E durante os 400 anos seguintes, foi um período na Europa onde não houve quase nenhum avanço na literatura, na ciência, na educação. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, que às vezes eu acho que as religiões, mas isso está mudando, e sobretudo com a entrada do Papa Francisco, tem mudado muito, elas tendem a querer exercer um controle sobre o indivíduo. E uma questão importante, que eu vou ter que encerrar esse assunto sobre religião e espiritualidade, porque a gente tem ainda outras coisas para poder falar, é a questão da culpa, gente. Uma herança, que eu acho que foi uma herança negativa, da Igreja Católica, que, tipo assim, entrou muito na questão dicotômica de certo e errado, céu e inferno, e instituiu a culpa. Eu não gosto muito dessa nem da palavra culpa, nem do significado de culpa. A minha proposta para vocês é a gente trocar culpa por responsabilidade. E eu vou explicar a vocês por quê. Quando a gente faz alguma besteira, seja ela uma besteira bem grande, que eu não posso falar aqui, começa com a letra M, bem grande, que a gente fez uma besteira enorme. A gente geralmente fala assim, poxa, que droga. E fica, tipo assim, cabisbaixo. A verdade é essa. A gente pode fazer 10, 20, 30 coisas boas e não fazer, mas nunca, não cometer aquele erro e não cometer outros. Mas sempre vai ter alguém que vai virar pra gente, mas daquela vez você é culpado, porque daquela vez. Ou seja, o intuito é sempre colocar o negativo para ter mais valor do que o positivo. Quando você coloca, que você fala que a outra pessoa é culpada, você coloca no outro numa posição inferior a você é o dono da verdade, o outro é culpado. 2, numa posição submissa. 3, numa posição de que ele vai ser sempre culpado, independente do que ele fizer. Então que, tipo assim, você pode fazer o que você quiser, mas você é culpado. Então isso é um desestímulo também que a pessoa começa a se melhorar, tá? E ela vai... Aí é que eu pergunto, será que ela de uma outra vez ela não vai cometer os mesmos erros? Eu conheço muita gente que tem aqueles erros que cometem sempre, não um erro desse tamanho. Quando a gente fala em responsabilidade, a gente ensina para as pessoas que cada escolha dela, ou cada ato dela tem uma consequência, que não é controlável. Às vezes a gente faz uma coisa achando que a resposta vai ser A e a resposta é B, C ou D. Tá certo? Então o que é que acontece? A gente tem que ser educado a ter responsabilidade sobre as nossas escolhas. Quando eu sou responsável, aprendo a ser responsável, eu sei que cada escolha minha tem uma consequência. Se a consequência for boa ou ruim, eu vou aprender, eu fiz isso e pode acontecer aquilo. Então eu vou aprender com os meus erros, mas eu vou tomar aquela responsabilidade para mim, eu vou crescer com aquele aprendizado, eu não vou ficar submisso a ninguém. E eu vou o quê? Trabalhar para eu poder me desenvolver e aprender de novo. Mas eu não vou ficar sempre devedor. Então, olha a diferença entre a culpa e a responsabilidade. Tá certo? Bom, pois é. Então, por que eu não gosto da culpa também? Porque, como eu falei, a culpa deixa o outro submisso. Ou seja, ela termina sendo um instrumento de dominação. Que termina caindo na esfera do que eu falei, que é algumas religiões que deveriam apenas ajudar o indivíduo a fazer essa religação ou com Deus ou com seu eu essência, tá? Ajudar os homens na questão do desenvolvimento das virtudes do lado moral, e ela extrapola para querer dominar todas as áreas da vida da pessoa. E é aí que a coisa desequilibra e descamba. Eu vou só fazer um comentário. Tem uma pessoa que trabalhou um tempo atrás com meu ex-marido, e que um dia meu ex-marido falou assim, eu ia ter um evento. E eu tava com os pés engessados, a gente já tinha se separado, mas a gente é muito amigo. E ele falou assim, você quer eu ser do fulano para poder te acompanhar, etc. Ele não precisa trabalhar comigo hoje. E fulano vai levar você para esse evento. E era um evento em que eu, tipo assim, eu trabalhava
Eu vou falar. Eu trabalhava no Museu do Ritmo com Carlinhos Brau. E ia ter lá uma gravação da minissérie Opa aí, ó. E tava lá Luana Piovani, Lázaro Ramos, Carlinhos Brau, o pessoal da Cor do Som. Ia ter uma parte legal da gravação. E aí esse funcionário foi comigo. E na religião dele não é permitido comemorar aniversário, não é permitido fazer nada. Não é permitido celebrar nada. Não é permitido dançar, não é permitido ir pra festa, nada. E aí, quando a gente tava indo, já era um pouco tarde, eu me atrasei, porque eu tava com os 2 pés quebrados, na verdade, torcidos, enfaixados, e eu fui trabalhar, porque eu trabalhei muito para aquele projeto, e naquele dia eu queria estar lá. E aí chegou, ele falou assim, dona Mayra, eu tô com fome. Eu falei, quando chegar lá, suba, que tinha uma pessoa que servia alimentação no andar de cima. Eu falei, peça a fulano de tal para servir seu almoço e depois eu pago, tá certo, tá certo. Isso, gente, ia dar 2 horas. Eu saí de lá 8 horas da noite. E eu fiquei observando essa pessoa que ficou encantada com tudo, que todo mundo que estava acontecendo. E ele começou, parado lá, mas mexeu o corpo. E balançava o corpo um pouquinho para cá, todo seguro. Mas o ombro mexe. A alma da gente, o natural você ouve toda aquela música, você ouve aquela vibração, você ouve aquela festa. Ele ficou no estado de êxtase. Ele não dançou, mas ele se mexia lá. Você vê que o natural da pessoa, do indivíduo, se você deixa, é o quê? Ele entrar na energia. Ou seja, estava ele agredindo alguém ou sendo desrespeitoso com alguém, porque ele estava ali, o corpo seguindo o balançar da música. Quando a gente foi embora, 8h30 da noite, ele todo animado me falando no carro, dona Mayara, você viu? Eu conheci Luana Piovani, eu falei com Lázaro Ramos, eu não sei o que, falando, todo assim animado, e eu só pensava naquilo. Eu fiz, meu Deus, agora eu entendi algumas coisas. O natural da gente é essa alegria, só que em alguns lugares tira essa alegria. Ele dizia que o lugar que ele se sentia mais bem era na igreja, porque era dentro da igreja ele podia fazer tudo, ou seja, a igreja termina segurando a pessoa para não fazer aquilo que lhe é natural, para ela só fazer aquilo dentro da igreja. Ou seja, dentro da igreja é o lugar onde ela vai se sentir melhor, que é um lugar onde ela pode fazer tudo. Mas será que realmente se eu dançar, ou se eu cantar um parabéns, ou se eu for para uma festa, eu vou estar ofendendo alguém, desrespeitando alguém, eu vou estar deixando de ser fiel, eu vou estar deixando de acreditar em Deus, eu vou estar deixando de ser uma pessoa do bem, uma pessoa virtuosa por conta disso? Então são esses excessos, gente, que eu quero convidar vocês a refletir, tá? Acho que a religião tem que estar a serviço de ajudar o homem no seu desenvolvimento espiritual, no desenvolvimento da minha essência. Acho que todas as respostas que a gente busca, a gente vai encontrar no silêncio da nossa alma, no silêncio do nosso ser, porque é lá que reside realmente a inteligência e a sabedoria, porque o resto é conhecimento. Conhecimento a gente adquire através do estudo, através da pesquisa, através das ações práticas, etc. Mas que realmente o nosso crescimento e essa dimensão espiritual é uma dimensão do homem, tá? Independente da gente achar ou não achar. E existe sim coisas que a gente não toca e que são reais, que são verdadeiras, porque sentimento, pensamento, energia existem, ninguém vê, ninguém toca. E eu acho importante a gente falar sobre isso. Eu estou com um ouvinte na linha, Edivaldo Licuri. Boa tarde. Boa tarde, Mayara. Parabéns pelo seu programa, pelo seu brilhantismo. Obrigada, eu nunca falei com você, né? Não. Pois Mário está de parabéns por ter Que uma bom. mulher notável. Ah, prazer, obrigada. Quer fazer algum comentário sobre esse tema? É o seguinte, vocês falaram de Chico Xavier, mas não comentaram sobre o trabalho de Divaldo Franco, sobre a mediunidade. É um Maravilhoso. dos homens mais notáveis da Terra. Sim, sim. Divaldo Franco faz um trabalho memorável da Mansão do Caminho. Maravilhoso. Comente sobre ele. Eu sou espírita. O que é que acontece? Às vezes, eu falei de Chico Xavier e falei também de Monsenhor Gaspar Sadoc, porque um ouvinte comentou, aí eu peguei o gancho, tá? Mas eu não gosto, assim, de puxar muito pra religião, para que aqui não fique parecendo um programa religioso, que às vezes as pessoas, eu que sou católico, e eu que sou, como é o nome? Eu que tenho uma outra religião, enfim, como é que você vai me representar? Então eu quero falar sobre essa representatividade. Mas Divaldo realmente tem um trabalho belíssimo, como tem várias pessoas de várias religiões que têm um trabalho belíssimo. A questão, eu acho que não é a religião, que são as pessoas, o que as pessoas fazem usando a religião. Então tem muita gente que usa pro bem e eu acho que tem muita gente que se excede. A gente vai agora, para o nosso quadro Cabeça de Mulher. Vai lá, Zé, solta, manda ver. Cabeça de mulher. Não entendeu ainda? Pergunte, eu respondo. Pois é, gente, pra quem tá começando a ouvir a gente agora, tem pouco tempo, esse mês de setembro eu comecei o quadro Cabeça de Mulher. Os homens dizem que é difícil entender a cabeça das mulheres.
concordo em parte. Então eu resolvi ajudar vocês, meninos, a entender as nossas cabeças. Mandem as perguntas que vocês quiserem para o nosso site, ou para o site daqui da Metrópole, metro1.com.br, mas mandem para o meu Facebook, porque se não der para eu responder hoje, tá? Eu respondo na semana que vem. Cabeça de Homem 1. Eu tô com algumas... Tem pergunta aí, tem áudio aí, Zé, para soltar? Solta que eu ainda tô com mais perguntas aqui no Face em vários lugares. Meu nome é Afonso, sou do Rio de Janeiro e queria saber por que as mulheres são tão fofoqueiras. Oh, meu Deus, será que são as mulheres só que são tão fofoqueiras? Nossa! Pra quem tá aqui ouvindo a gente pelo Face, o Afonso do Rio de Janeiro perguntou por que as mulheres são tão fofoqueiras. Tá aí, essa é uma pergunta que eu não sei te responder e não sei se essas são as mulheres, não. Eu acho que tem gente que gosta de falar da vida do outro, independente de ser mulher ou não. Eu mesmo não gosto. Eu tenho uma amiga que enfim, às vezes tá em família, ela não costuma ficar falando dos outros, ela só fala coisas pequenas, às vezes ali em família. Mas quando ela começa a falar, eu saio da mesa. Ela fala, você é chata, igual ao meu filho. Tem um filho dela também que pega no pé dela quando ela começa a falar alguma coisa ou comentar de alguém. Mas eu tenho amigas que também são assim, que eu não gosto muito, terminei me afastando mais, porque eu não gosto dessa parte da fofoca, não é uma coisa que me atrai, mas não sei se é da mulher, não. Eu acho que as mulheres, elas falam mais de uma forma geral, tá? Então, como a gente fala mais, a gente também fofoca mais. Manda, Zé. Meu nome é Silvio. O que eu mais detesto nas mulheres é quando ela liga pra pessoa perguntando onde a pessoa está. Esse aí deve ter algum problema com controle. Ele disse que ele não gosta que as mulheres liguem perguntando você tá onde. Ou seja, ele não quer dizer nada, ele não quer ser controlado. Zé, eu tenho mais tempo pra uma pergunta. Quanto tempo mais eu tenho? Não, quanto tempo pra acabar? Me diga aí. 3 minutos, ok. Qual o problema que a mulher tem em fazer menage à trois? Anônimo. Tá bom, Anônimo de 23 anos de Salvador. Anônimo, eu quero te fazer uma pergunta. Você teria problema em fazer um menage sendo 2 homens e uma mulher? Porque eu acho que quando os homens pensam em menage, eles sempre pensam em 2 mulheres e um homem. Mas eu quero saber o contrário. Talvez a resposta seja a mesma. Pra você que é hétero e que não é gay, tá certo? Eu quero saber se você tem problema de fazer menage. Você, outro cara e a sua mulher. Tá? Tem um outro ponto, gente. O homem, durante muito tempo, sempre foi estimulado a exercer sua sexualidade de forma mais livre. E a mulher, até hoje, se a mulher ela tem uma sexualidade mais livre, a maioria dos homens não sabem lidar. Falam lá o que é bandida, que é um monte de nome aí. Sem fim. Vocês têm que se decidir, vocês homens, tá? Eu digo que da mesma forma que as mulheres precisam ajudar os homens na questão de os homens lidarem com as suas emoções, com as suas dificuldades emocionais existenciais, com as coisas que eles não querem dividir, os homens também precisam ajudar as mulheres no campo sexual. Não dá pra ter essa cisão na sociedade de que eu não me incomodo que a mulher pode tomar iniciativa, a mulher não pode tomar iniciativa. A mulher pode ser solta, contanto que não seja minha mulher, que só seja só comigo. Então vocês têm que se resolver. Vocês estão vivendo um conflito. E isso não tá ajudando em nada a gente. Ou as mulheres vão ser estimuladas a ter essa sexualidade livre, como vocês têm, pra gente poder aprender a se soltar e viver a nossa sexualidade de forma livre, inclusive também com vocês, mas com vocês e com todo mundo, a coisa não vai funcionar, porque não existe meio termo. Não existe eu sou mais ou menos. O mais ou menos não serve. Vocês gostam da coisa na cama livre como vocês exercem. Então tá na hora de refletir sobre isso. De onde surgiu isso de que mulher não gosta de homem baixo? Anônimo, 26 anos, de Salvador. Gosta sim. Eu tenho 2 amigas, tem uma amiga que me ligou ontem. Ai, mãe, tô namorando baixinho. Tem lá no centro que eu frequento, tem um casal que eles são maravilhosos, são lindos. Ela é grandona, ele pequenininho, só em estatura, viu? Porque é um homem tão legal e ele sim é um homem pra uma mulher daquele tamanho. Então, assim, não tem isso não. Muitas mulheres gostam de homens da sua altura, de homens mais altos, mas tem sim as que gostam de baixinho. Problema de quê? Diga aí, Matheus, bora, desembucha. Matheus é baixinho, viu, gente? Tá do outro lado da câmera. As mulheres reclamam. Quando eu era solteiro, no caso, eu ia pra festa. Aí eu chegava em alguma mulher, não vou ficar, até mesmo do meu tamanho. Não vou ficar com você não, porque eu prefiro homens mais... Mas tem as que preferem os baixinhos também. Eu tenho uma amiga mesmo... Pois é, eu tenho uma amiga que tem tara, viu, por homem baixinho. Ela, Ave Maria, eu não posso ver um baixinho. Ela é um mulherão. Um mulherão. Mas tem por alguma pergunta, Zé? Ou já acabou? Por que as mulheres vão juntas ao banheiro? Ô, Tiago, essa eu respondi semana retrasada, mas vou te dizer. A mulher quer fofocar. Ela vai junto ao banheiro para que a outra amiga faça uma leitura da mesa
uma leitura do paquera dela, do namorado dela, do que tá acontecendo, ou pra falar algum assunto que ela não quer falar na frente do homem, ou pra colocar o papo em dia. As mulheres vão ao banheiro pra conversar e pra saber o que a outra acha. A verdade é essa. Gente, eu tenho mais perguntas aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir responder. Peraí. Mulheres gostam de ficar bonitas para si mesmas, para o marido ou para dar inveja nas amigas? Bruno, de plataforma. Ó, Bruno, a mulher, na verdade, ela quer ficar bonita em primeiro lugar para ela. Ela quer que o marido dela ache ela bonita, só que eu acho que o olhar das mulheres é muito mais castrador e preocupante para ela do que o olhar dos homens. Porque o homem olha e fala assim, oba, ou acha bom ou acha ruim. As mulheres são detalhistas. E esse olhar da mulher que é perscrutador, que vai ali, ó, alimentando, analisando a gente, detalhezinho, é que mata a gente. Gente, vou ter... Oh, chamada é? Peraí, ai, gente, é muita mensagem, mas eu tô com convite na linha. Boa tarde. Boa tarde. Joade, é isso? Joade, lembro mais. Eu me lembro. Eu tô E aí, lindona? Deixa eu falar você, Bela, toda boa. Diga. Com todo respeito, não gosto de mulher não, viu, linda? Olha, sou bonita, tenho 1,77 m, adoro os baixinhos. Tá vendo? Tá vendo, meninos? Ah, Joade, obrigada pela sua participação. Gente, agora eu vou ter que ir. O tema acabou, o tempo acabou, o tema não acabou. Ficou muito assunto por falar, mas foi um prazer me encontrar aqui com vocês mais uma vez. Semana que vem... tô de volta. Tô indo daqui a pouco pro Barradão, que a gente vai fazer uma ação no Jogo do Vitória. Espero vocês. Um beijo!